Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Nesse vídeo eu quero falar para você que o problema não é você, o problema não é a sua personalidade. O problema é que talvez você esteja no lugar errado. Porque não adianta, né, uma boa personalidade no lugar ou num contato, né, num grupo ou num meio geográfico em que ela não se adapta ou que não condiz com a realidade ou a personalidade que ela tem. E por que eu falo isso? Porque por muito tempo, principalmente na minha criação, eu me senti no meio da minha família um peixe fora d'água, né? Mas depois de um tempo, eu passei a andar, né, com pessoas como as que eu ando hoje, entendeu? E hoje eu me sinto muito bem e sinto que estou cumprindo o meu propósito. Uma história que eu sempre contei pra mim foi a seguinte, de que eu sou muito ruim de relacionamento. E eu falava isso porque de fato eu tive uma criação assim bem hostil, bem difícil, com muita necessidade. E pai, né, meu pai não esteve conosco durante a nossa criação e, como eu já falei em outros vídeos, minha mãe tinha que trabalhar fora para nos sustentar, então ela não tinha esse tempo para nos educar, para nos ensinar valores sociais. Um pai, né, a gente aprende limites, termos, aprende a lidar com lei, com autoridade, com a figura de pai. Eu não tive. Então essas questões influenciaram um pouquinho quanto a minha capacidade de me relacionar. E de fato, por um tempo, eu dizia isso pra mim: poxa, eu sou ruim de relacionamento, não consigo fazer amigos, né? E como eu falei, eu me sentia um peixe fora d'água. Mas hoje, né, eu estou inserido no meio de um grupo de pessoas e de amigos em que assim, eles me aceitam do jeito que eu sou. Eu nunca fui muito assim de puxar conversa, de chegar num lugar e já fazer amizade. De ter muita, como é que se diz, para ganhar uma pessoa, a amizade de uma pessoa, de ter muito assunto, porque tem pessoas que elas são caladas e você tem que ficar puxando assunto. E aí, se quando eu chegava num lugar em que eu encontrava uma pessoa como eu, que também não falava muito, então ficava os dois calados. E depois ia cada um para o seu lado. Eu tinha essa dificuldade de estabelecer conexões, entendeu? E hoje, né, eu ando com um grupo de pessoas em que, por exemplo, se eu tiver calado, tem alguém que fala. Se eu tiver triste, tem alguém que me alegra. Né? Se eu contar uma piada sem graça, alguém, meus amigos são tão interessantes que eles até riem, entendeu? E são pessoas prósperas, são pessoas que temem a Deus, são pessoas que me puxam para cima. E o que eu quero dizer para você? Que o problema não é você. Se você tem tentado ir para frente, as coisas têm dado errado. Se até hoje você, né, você escreveu no papel aí os seus projetos no início do ano e até hoje não deu certo, é porque provavelmente você esteja no grupo errado, no lugar errado ou no espaço geográfico errado. E isso é tão interessante que Deus falou, viu isso em Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, né? Sê tu uma bênção, mas também entenda que eu te abençoarei. E na verdade Deus fala que abençoaria Abraão antes, mas Deus jamais, analisando a história dele, a história do patriarca Abraão, Deus jamais poderia fazer alguma coisa se ele permanecesse em Ur dos Caldeus, um lugar de idolatria, um lugar que ele estava cercado não só de parentes que não acreditavam neles, mas de pessoas que estavam ali cercadas pela idolatria. Então, muitas vezes, isso acontece conosco. Carl Jung vai falar sobre o inconsciente coletivo. Eu me esqueci, Zonde,
né? Leopold Zonde vai falar sobre o inconsciente familiar. E, de certa forma, nós dizemos, fazemos e pensamos coisas que pessoas pensaram ou fizeram anteriormente a nós, entendeu? Isso nos foi sendo, assim, transmitido de avô. Eu não estou falando aqui de maldição hereditária, não. Estou falando de conhecimento cultural mesmo, de prática, de costume familiar, entendeu? Isso foi sendo transmitido de pai para filho e chegou em você. E se nós não tomarmos consciência disso, a gente fica travado. Então, para crescer, é necessário muitas vezes nós cortarmos muitas amizades, quem sabe até de infância, nós sairmos fora de amigos que só nos chamam para o vício, para a bebida, para a prostituição, para gastar dinheiro, né? E procurarmos ter um grupo de pessoas que nos puxem para cima, que falem sobre Deus. Eu te pergunto, seus amigos falam sobre Deus? Seus amigos falam sobre a palavra? Seus amigos são aqueles que só querem saber de trabalhar durante a semana, chega no final de semana, quer ir pra balada, quer gastar tudo que tem? Será que você é uma pessoa casada, mas está andando com um solteiro que só fala em traição e prostituição? Talvez você pode até não fazer isso, mas com o tempo, se você continuar andando com essa pessoa, a tendência é que você faça a mesma coisa. Então eu digo para você, você não é uma pessoa errada, a sua personalidade não é errada. Talvez você esteja no local errado, entendeu? Você esteja no meio errado. Talvez seja necessário você deixar um pouco a casa do seu pai, a casa da sua mãe, os seus amigos que te prendem, que você, quando você quer empreender, você quer usar, você vai falar, não vai dar certo, isso eu já tentei. Porque gente derrotada é desse jeito, gente que tem pensamento pequeno, ele tenta, não consegue, quando ele vê alguém do lado, né, que vai tentar, ele fala, não vou deixar, não posso deixar essa pessoa vencer, porque se eu fui derrotado, ela não pode ser vitoriosa, entendeu? Então, muitas vezes é necessário nós deixarmos o nosso local de comodidade, o nosso local geográfico, a casa da mãe, a casa do pai, né? Se você é alguém que casou, ainda mora na casa de um parente, é deixar o parente, porque parente, melhor coisa é você fazer negócio com um desconhecido. Porque se você fizer negócio com parente, a grande tendência de você ter um grande prejuízo é extraordinária, entendeu? Então, quando nós acessamos novos lugares, respiramos novos ares, nós conhecemos muitas vezes pessoas que vão se encaixar com a personalidade, com o dom e o talento que nós temos. Serão pessoas que vão nos complementar e nos puxar para cima. Isso está acontecendo comigo. E, por exemplo, eu só consegui fazer 2 faculdades, né? Pós-graduação, vencer, crescer na vida quando eu saí da cidade que eu morava. Eu morava no Paraná. Depois eu fui para São Sebastião, conheci pessoas novas, cresci, conheci culturas. Depois de lá eu fui para uma outra cidade, né? E assim fui conhecendo pessoas novas e hoje eu tenho amigos que riem comigo, eu tenho amigos que pegam no meu pé, amigos que me aceita do jeito que eu sou, apesar de pegar no meu pé, entendeu? São pessoas em que eu me sinto em casa, que eu me sinto tranquila. Pessoas que andam comigo no mesmo propósito de adorar e glorificar ao Senhor, entendeu? De pessoas que têm pensamento de bem, não de mal. Pessoas que têm um propósito de ajudar outras, né? De servir. E graças a Deus, né? Pessoas que me ajudam a cumprir o meu propósito. Então eu termino esse vídeo dizendo o seguinte: se inscreva no meu canal. Se você não é inscrito, recomende esse vídeo para alguém que você acha que essa mensagem vai ser relevante. E se você não é inscrito, se inscreva. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, nós temos nosso link aqui, né? Então, saia do seu local de comodidade. Talvez você tenha que mudar de cidade. Talvez o que você tem que fazer é mudar de faculdade, mudar de serviço. Se você não tem dado certo com o seu cônjuge, você não tem que deixar ele, você tem que ir para uma igreja que prega o evangelho, buscar a presença do Senhor, né? Orar, dobrar os seus joelhos, porque foi essa pessoa que Deus te deu. Se ela não é a perfeita, né?
ela poderá ser se você se tornar também uma pessoa, quando você se tornar uma pessoa perfeita, que vai ser nunca, entendeu? Então, enquanto nós estivermos nessa terra, nunca seremos perfeitos. Mas olhe para aquele que é perfeito, para o Senhor Jesus Cristo. Deixe de olhar para a onda, para os problemas, porque você vai ter paz quando fizer isso. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.